Olá pessoal, hoje eu vou contar uma história para vocês que fala sobre a mula sem cabeça. Você acredita na existência da mula sem cabeça? Sim ou não? Bom, independente de quem crê ou não, eu vou contar uma história que aconteceu com duas adolescentes que hoje já são mulheres, mas no tempo eram adolescentes. E elas garantem que essa história foi real e realmente aconteceu com elas. Bom, essa história aconteceu há alguns anos atrás, quando elas saíram para poder ir para as baladas, né? Porque como todo jovem gosta de sair e curtir a noite, sair para as baladas, elas também saíam. E numa dessas saídas que elas costumavam sair para festejar, ao retornar para casa, elas desceram no ponto de ônibus para ir até a casa delas. E entre o ponto de ônibus e a casa delas havia uma distância de uns 200 metros aproximadamente. E o local da casa delas, onde ficava a casa que elas moravam, era um local assim onde havia muitos terrenos baldios e terrenos abandonados onde as pessoas não cuidavam, e por isso havia muito mato. Havia muita área verde e as ruas ainda eram de barro, não eram pavimentadas. E nesse local aí próximo à casa delas havia um terreno muito enorme, muito grande, aonde era uma fábrica de blocos que estava desativada. E essa fábrica de blocos, ninguém estava tomando conta daquele terreno. Por isso havia muito mato, era um lugar muito escuro. E para essas duas adolescentes chegar até a casa delas, elas tinham que passar pela rua, mas assim, cruzando esse terreno assim, não pelo meio do terreno, mas na lateral do terreno, fora a fora. E ao longe, assim, alguns metros delas, elas viram que havia parado lá no meio do terreno um cavalo enorme. Só que esse cavalo, ao invés de ter a cabeça normal como todos os cavalos têm, no lugar da cabeça havia chamas de fogo. E esse cavalo ele era preto e não era como um cavalo comum, um cavalo normal, porque ele era muito grande. Um cavalo que sobressaía pelo tamanho dele. E elas então, ao ver aquele cavalo enorme ali com a chamas de fogo saindo do lugar onde era para ter a cabeça, elas se desesperaram e correram e deram volta no quarteirão para poder chegar na casa delas por outra rua que também dava acesso à casa delas. Só que ao longe, alguns metros antes de chegar na casa delas, elas viram bem na esquina da casa onde elas moravam um homem parado. Esse homem tinha por volta de 1,80 m mais ou menos, e vestia roupas escuras, né, roupas pretas, vestido com um sobretudo preto e também um chapéu a cor preta, e tinha na mão um guarda-chuva. E elas entenderam e perceberam que aquela visão ali que elas viram também não era algo natural, algo que era desse mundo, mas aquele homem que elas viram também era algo espiritual. E aí então elas, desesperadas, correram e foram mais longe que elas puderam ir daquele lugar, da casa onde elas moravam. E só tiveram coragem de voltar para casa quando o dia amanheceu. Aí então, quando o dia amanheceu, elas entraram na casa delas e contaram para a família delas aquilo que elas tinham presenciado, aquilo que elas tinham visto. E elas afirmam, uma afirma a palavra da outra, dizendo que o que elas viram foi real, foi algo que realmente apareceu, e elas não estão inventando essa história. Bom, pessoal, esse é o relato que eu tinha para contar para vocês. Vocês acreditam que a mula sem cabeça é real ou não? Mas elas dizem que é real porque elas já viram. Bom, se você já viu algo parecido ou conhece alguém que viu algo parecido, deixe os seus comentários aí para a gente ficar sabendo se essa história é exclusiva delas ou se tem outras pessoas que também já passou por momentos parecidos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.